Enquanto a cidade de Jerusalém ainda celebrava os rituais da Páscoa, Jesus preparava-se para viver uma noite que mudaria a história da humanidade. Era o início do fim. Ou melhor, o início da redenção. Ele não estava em um palácio, nem sobre um trono. Estava em um cenáculo simples, alugado para aquela noite. Ali, entre quatro paredes silenciosas e um grupo de amigos confusos, o próprio Deus faria algo impensável. Antes de ser traído, Jesus se ajoelhou. Não para orar, mas para lavar pés. E entre os pés que ele lavou, estavam os de Judas. Ali, com uma toalha na cintura e uma bacia nas mãos, o Rei dos Reis nos deu o maior sermão de todos, sem palavras. Um sermão encenado com água, humildade e amor. E esse gesto atravessa séculos até alcançar nossos corações hoje. Se essa mensagem já tocou seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal para continuar acompanhando a história da Bíblia e escreva nos comentários: eu escolho servir como Jesus. Aquele foi o último jantar de Jesus com os seus discípulos antes da cruz. Um momento que, ao invés de ser sobre despedida e lamento, foi sobre ensinos profundos e gestos revolucionários. Quando eles chegaram àquela sala, cansados, com os pés cobertos de poeira, esperavam qualquer coisa, menos o que viram. O mestre pegando uma toalha, uma bacia e se ajoelhando diante deles. Na cultura da época, lavar os pés de alguém era um gesto reservado aos servos mais simples. Mas Jesus escolheu ser esse servo. Pedro ficou constrangido. Tu me lavarás os pés? Jamais! Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Ali não era apenas sujeira que estava sendo lavada. Era orgulho. Era a falsa ideia de grandeza. Era o ego. Jesus estava ensinando algo que o mundo inteiro ainda tem dificuldade em entender: que o maior é o que serve, que o mais poderoso é aquele que se rebaixa por amor. E ele lavou os pés de todos, inclusive os de Judas, inclusive daquele que, naquela mesma noite, o entregaria com um beijo. Jesus sabia, e mesmo assim, amou. Mesmo assim, serviu. O amor de Cristo não depende de quem você é, depende de quem Ele é. Enquanto as mãos de Jesus tocavam pés sujos, o céu silenciosamente registrava a lição mais profunda já dada. Não é a aparência, nem a posição, nem o reconhecimento, mas a disposição de amar até o fim. Ele lavava os pés que logo correriam com medo, os pés que fugiriam no jardim, os pés que tropeçariam na fé. Mas mesmo assim, lavou. Porque ele sabia que o amor verdadeiro não espera a perfeição. Ele se antecipa. Ele se entrega. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus se sentou e falou: vocês me chamam de Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Mas se eu, sendo o Senhor, vos lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Era um chamado à revolução da graça, um convite ao serviço radical, uma ordem para virar o mundo de cabeça para baixo, onde o líder serve, onde o maior é o menor, onde o santo toca o impuro para purificá-lo. Naquela noite, Jesus não apenas lavou pés, ele lavou consciências. Ele preparou corações para o que viria e não parou por aí. Durante o jantar, Jesus tomou o pão, partiu-o e disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Depois, o cálice. Este é o meu sangue, derramado por muitos. Jesus estava ali antecipando a cruz, deixando um memorial eterno, um símbolo que atravessaria gerações. Ele sabia que seria traído, que seria abandonado, que sofreria, mas também sabia que tudo isso era por um amor que se entrega, que serve, que vai até o fim.
Naquela mesa havia medo, havia dúvidas, havia um traidor, mas havia também graça, havia verdade, havia salvação. Era como se Jesus estivesse dizendo: mesmo quando vocês falharem, eu permanecerei. O pão partido era mais do que um gesto, era profecia viva. Era o prenúncio do corpo ferido, e o cálice levantado era o anúncio do sangue que seria derramado, não por um império, mas voluntariamente, por amor. Ali, naquele ambiente de medo e reverência, o primeiro até que a morte nos separe foi selado, não entre dois humanos, mas entre Deus e a humanidade. Jesus não apenas partiu o pão, ele partiu o coração dos seus, mostrando que amar é servir mesmo quando o outro não merece, e que a cruz começa ali, quando abrimos mão do nosso lugar para ajoelhar. A Quinta-feira Santa é um convite para nós. Você está disposto a amar até o fim, a servir quem não te retribui, a ajoelhar mesmo quando você é o mais importante da sala, porque foi isso que Jesus fez. Ele não esperou ser compreendido, nem exigiu reconhecimento. Ele amou primeiro, serviu primeiro, perdoou antes mesmo da ofensa. Pedro, que tanto falava, se calou. João, que se deitava sobre o peito de Jesus, apenas ouvia. E Judas recebeu o pão, recebeu a toalha, recebeu a chance, mas escolheu sair. E mesmo assim, Jesus o amou. Essa noite não foi apenas o fim de um ciclo, foi o começo de um novo mandamento. Amem uns aos outros como eu os amei, não como o mundo ama, mas como ele, com sacrifício, com humildade, com entrega. E talvez a maior lição daquela quinta-feira tenha sido essa: Deus não está distante. Ele está ajoelhado diante de você, lavando seus pés sujos, oferecendo pão partido, estendendo graça até o último instante. Essa é a grandeza do Evangelho, um Deus que lava pés. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar: o maior entre nós é aquele que serve. No próximo episódio da série Nos Passos da Páscoa, vamos caminhar pela Sexta-feira Santa, o dia em que o Cordeiro foi levado ao matadouro e o mundo inteiro escureceu. Nos vemos lá.